Após uma semana de estarmos em iminência da Terceira Guerra Mundial, a boa notícia foi: o preço do petróleo subiu. Está a começar o resumo da semana. O preço do petróleo sobe mais de 4,5% após ataque de mísseis iranianos. O preço do petróleo subiu 4,5% com o barril de crudo de referência dos Estados Unidos a fixar-se nos 65,54 dólares, por receios em relação à produção e estoque, poucas horas depois de ter sido notificado um ataque com mísseis disparados a partir do Irão contra duas bases iraquianas utilizadas pelos Estados Unidos. O Irão confirmou a Operação Mártir Soleimani pela morte do general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, ordenada pelo presidente Donald Trump. Na sequência do ataque, os guardas da Revolução Iraniana avisaram os Estados Unidos e aliados regionais contra qualquer retaliação através de uma declaração divulgada pela agência oficial iraniana IRNA. BPC inicia a recuperação judicial do crédito mal parado. Depois de, em 2019, terem sido reembolsados 47 mil milhões de kwanzas, o que corresponde apenas a 4,2% da carteira de 1,118 mil milhões de kwanzas em dívida. Do crédito recuperado, 841 milhões de kwanzas foram possíveis graças à campanha Renascer, dirigida a particulares, com os quais o BPC tem renegociado as condições dos empréstimos. Em 2018, foram alienados à Recrédito, empresa estatal de gestão de ativos, 298 mil milhões de kwanzas, equivalentes a 26% da carteira de crédito. O BPC anunciou agora o decurso da negociação do segundo pacote de crédito, que deverá culminar com a passagem de cerca de 80% do crédito mal parado para Recrédito. Esse valor percentual é parte dos esforços para sanear as finanças do banco, uma contenda que envolve a instituição com mais assiduidade desde 2017, ano em que adotou um plano de reestruturação e recapitalização. PGR admite arrestar bens de Isabel dos Santos em Portugal. O porta-voz da PGR, Álvaro João, referiu que não há nada que leve a afirmar que tenha de acontecer deste modo, mas se houver necessidade, irão fazer recurso dos acordos de cooperação com Portugal. Álvaro João sublinhou que neste caso específico, a PGR ainda não está a trabalhar com Portugal, adiantando que os dois Estados têm acordos de cooperação e de partilha de informação, pois, por enquanto, o processo de que a empresária Isabel dos Santos é alvo não inclui as participações em empresas portuguesas como a Galp, Eurobic, Efacec e NOS. A ação principal que o Estado angolano vai interpor contra Isabel dos Santos para recuperar os ativos que reclama só deverá dar entrada no tribunal em março, devido às férias judiciais. Fogos na Austrália são os segundos mais destrutivos, mas não os mais mortíferos. A atual época de fogos na Austrália, responsável pela morte de 25 pessoas e a destruição de uma área maior que Portugal, foi a segunda mais destrutiva, mas não a mais mortífera na história do país. Quase todos os estados e territórios australianos, com exceção da região de Canberra, foram afetados pelos fogos desde o final de outubro, mais especialmente desde a semana antes do Natal, com cerca de 13 milhões de hectares já queimados. Nas últimas semanas, os incêndios tiveram particular impacto em zonas urbanas, com a estimativa mais recente do Serviço de Incêndios Rurais a referir que quase 1.800 casas foram destruídas, número que ultrapassa as 2.000 em todo o país. Apesar de alguma chuva ajudar a controlar muitos dos fogos, os serviços meteorológicos anteciparam uma subida da temperatura no final de semana, o que faz aumentar o risco de novos incêndios. Ainda assim, e apesar da situação, a atual época de incêndios não foi nem a mais mortífera, nem a da pior destruição. De acordo com o académico Stephen Pine, autor de um livro sobre a história de fogos na Austrália, os fogos mais mortíferos de que há registro ocorreram em 2009, um dia que ficou conhecido como Sábado Negro, em que morreram 173 pessoas. Nesse sábado, a 7 de fevereiro, 400 fogos afetaram 78 localidades no estado de Vitória, num período de seca prolongado, ventos fortes e temperaturas perto de 43 graus. NASA anuncia a descoberta de planeta do tamanho da Terra, considerada habitável. A NASA anunciou esta semana a descoberta de um planeta do tamanho da Terra e a orbitar uma estrela a uma distância que torna possível a existência de água numa zona identificada como habitável. O planeta é chamado de TOI 700D e está relativamente próximo da Terra, a 700 anos-luz de distância, sublinhou a Agência Nacional Norte-Americana NASA.
A descoberta pertenceu ao satélite TESS, projetado e lançado especificamente para encontrar planetas do tamanho da Terra e a orbitar estrelas próximas, explicou o diretor da divisão de astrofísica da NASA, Paul Hertz. O TESS descobriu 3 planetas a orbitarem a estrela, denominados TOI 700b, C e D. Somente o D está na chamada zona habitável. É quase do tamanho da Terra, 20% a mais. Circula a estrela em 37 dias e recebe o correspondente a 86% da energia fornecida pelo Sol à Terra. Os pesquisadores geraram modelos baseados no tamanho e tipo de estrela, a fim de prever a composição da atmosfera e a temperatura da superfície. Vários astrônomos estão agora a observar o planeta com outros instrumentos, tentando obter novos dados que possam corresponder a um dos modelos previstos pela NASA. Após tantas bad news, pareceu-me que a notícia da descoberta do novo planeta ainda foi a melhor. O que achas? Acho que sim. E para si, dê-nos o seu feedback na seção de comentários aqui no canal e não se esqueça de fazer parte do nosso grupo privado do WhatsApp, mandando uma mensagem no número que passa na tela e receberá ao minuto as notícias mais recentes. Temos um novo site, já visitou? Até para a semana!